O capítulo 6 do módulo vocabulário se trata de mielinização. Como já mencionei acima, cada pensamento que passa pela sua cabeça repetidamente fica cimentado no seu cérebro. Uma conexão neural é formada e, em seguida, reforçada. O processo de fortalecimento das conexões neurológicas é chamado mielinização. E essas conexões podem tornar-se tão fortes que é praticamente impossível de quebrá-las. É por isso que você precisa ser muito cuidadoso para não aprender nada de errado. A sua mente não sabe se tudo que você está estudando está certo ou errado. Ela apenas grava tudo sem questioná-lo. É por isso que eu falei que a nossa mente funciona como um disco rígido. Qualquer informação que você joga nela será gravada. E aqui está o problema. Digamos que você tenha aprendido alguma coisa errada. Por exemplo, um erro de pronúncia. Vou te dar um exemplo. Um dos erros mais comuns que muitos dos meus alunos brasileiros fazem quando aprendem inglês é de pronunciar todos os vogais. No inglês tem muitos vogais que são mudos, mas a grande maioria dos alunos brasileiros tem o costume de pronunciá-los todos. Simplesmente porque em português é assim. A palavra house, por exemplo, é pronunciada house. O E no final da palavra é mudo, mas muitos brasileiros falam house. Eles pronunciam o vogal no final da palavra porque em português, vogais geralmente não são mudos. O perigo está na mielinização. Uma vez que um aluno pronunciou a palavra de uma forma errada suficientes vezes, será muito difícil de corrigir o erro, pois a conexão neurônica já está muito forte por causa do processo chamado mielinização. O que acontece é o seguinte: vamos supor que esse aluno achou um bom professor que ele explica a pronúncia correta. E o cérebro do aluno vai formar uma nova conexão entre os neurônios para essa pronúncia. Mas como sabemos, novas conexões neurais são fracas e frágeis. Ao mesmo tempo, a pronúncia errada já tem uma conexão muito forte e estabelecida, praticamente cimentada no cérebro. Por isso, na hora de falar inglês, a pronúncia errada sempre vai surgir primeiro na mente do aluno. Pensamentos não são nada além de impulsos eletrônicos que viajam de uma célula cerebral para outra. E impulsos eletrônicos sempre escolhem o caminho de menor resistência. Ou no caso do nosso exemplo acima, o impulso eletrônico, ou seja, o pensamento, sempre vai escolher a conexão antiga. Essa conexão é mais antiga, é mais forte e, por isso, há menos resistência. Isso significa que, uma vez que você tem um mau hábito, uma vez que você tenha aprendido alguma coisa que está errada, você vai ter que fazer a revisão da informação correta com bastante frequência para criar uma nova conexão neurônica mais forte. Quebrar o mau hábito dá mais trabalho do que aprender uma coisa nova. E não apenas na área de idiomas, a mesma coisa se dá com todos os maus hábitos. É por isso que ser iniciante pode até ser uma vantagem, porque um iniciante ainda não tem maus hábitos. Como você pode ver, os maus hábitos não são apenas um processo mental, eles são realmente uma coisa fisiológica, pois os neurônios e suas conexões são uma parte física do seu corpo. Eles não são pensamentos abstratos, eles são matéria. Então, resumimos. A gente tem que sempre fazer revisão de tudo o que aprendemos para realmente conseguir lembrá-lo. Nada na vida continua sempre igual. Todas as coisas sempre mudam e se transformam. Se você não estiver ganhando hoje, isso não significa que você vai ter a mesma situação financeira amanhã. Não, você vai ter menos dinheiro no dia seguinte. Se você não malhar, você não vai ter a mesma saúde amanhã que você já tinha ontem. Não, você vai ficar cada dia menos forte. As coisas melhoram ou pioram, elas nunca ficam iguais. E por isso é tão importante estudar todos os dias, mesmo por 20 minutos. Pois os seus conhecimentos do idioma que você está estudando também não ficam iguais quando você não estuda. Eles sempre aumentam ou diminuem. Sem revisão nenhuma, você vai esquecer as palavras que você não utiliza e você vai começar a ficar enferrujado. A segunda coisa importante que a gente aprendeu nesse módulo é que você sempre precisa tomar muito cuidado de não aprender nada de errado, porque vai ser difícil deletar essa informação mais tarde. Mas não se preocupe, em capítulos posteriores vou ter mais dicas para você como você pode evitar esse problema. Se você já aprendeu alguma coisa errada, estude a forma correta várias vezes até que o novo hábito seja mais forte do que o antigo. E agora tenho mais uma dica final para você. Uma dica para economizar um monte de tempo. Alguns dos meus alunos me perguntam sobre todo o tempo que eles perdem fazendo revisão. E não precisa ser assim. Na verdade, você só deve fazer revisão das coisas difíceis todos os dias
E as palavras que são muito fáceis para você, eu recomendo só estudar muito de vez em quando para ter certeza de não esquecê-las. Mas a maioria do tempo você vai estudar coisas novas e fazer revisão das coisas difíceis. É por isso que o verdadeiro truque para economizar um monte de tempo, mas ainda ter todo o benefício da revisão, é marcar as palavras que são difíceis e revisar apenas elas. Então é só isso para hoje, e próximo a gente vai falar da gramática.